Senhor, amém? Meu nome é Ricardo Caminha, acadêmico da Faculdade Unicesumar Polo em Coronel Procópio. Congrego na Igreja Assembleia de Deus, Missões. Meu pastor é o pastor-presidente José Domingos Marins. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. Leremos a partir do versículo 7 até o versículo de número 12. Enquanto os irmãos procuram, quero primeiramente agradecer a Deus por essa honrosa oportunidade. A minha esposa Juliana Camila e toda a minha família pelo apoio e incentivo. Ao meu pastor, à faculdade Unicesumar, ao reitor, professor Wilson de Matos Silva, ao coordenador do curso Rony Carvalho, a todos os tutores mediadores e ao professor do curso em questão, Pregações e Práticas Ministeriais, pastor Hernandes Dias Lopes, e todo o grupo envolvido direta e diretamente na preparação, no labor deste curso, um curso de tão alta qualidade, calibre e teor teológico. Também os meus irmãos, colegas de curso, que estão no labor deste curso, trabalhando duramente, sendo firmes, mesmo em ferrenhas oposições que a vida, muitas barreiras, dificuldades, que tentam nos constranger a parar e continuam firmes neste propósito. Que Deus abençoe a todos e dê graça de forma especial em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, leremos a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao versículo 12. Diz assim a Sagrada Escritura: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e também do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 12. E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento, glorificando a Deus. O título desta mensagem é O Agir de Deus. O Agir de Deus. Amados, o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, do Pentateuco e da Torá, não é apenas mais um dos 66 livros inseridos no cânon sagrado, até porque nele se tem a narrativa da saída dos filhos de Israel do Egito e todos os sinais, milagres, maravilhas e prodígios que o Senhor operou desde o Egito Antigo através de Moisés, tais como as 10 pragas, as águas de Mara, que eram amargas, que se tornaram doces, o maná que caiu do céu, as cordonizes, a água que saía da rocha, o deserto de Parã, que durante o dia fazia 45 graus, com uma sensação térmica de 70. O Senhor, então, durante o dia, enviava uma coluna de nuvem que os cobria e os refrescava para aquela travessia. E durante a noite, a temperatura caía bruscamente 5 graus negativos. Então o Senhor colocava uma coluna de fogo em volta do seu povo para iluminá-los, para aquecê-los e também protegê-los de animais peçonhentos, tais como serpentes
e escorpiões. Tudo isso em um período de 40 anos. O Senhor alimentou, cuidou do seu povo. E pela fidelidade divina, a geração posterior herdou a promessa, liderados por Josué. Porque a geração anterior, a geração que saiu do Egito, não foi fiel a Deus, não perseverou em seguir ao Senhor, por isso não alcançaram a promessa, salvo, segundo a Bíblia Sagrada, Josué e Caleb, filho de Jefoné. Conforme Deus tinha revelado para Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 13, o povo ficou 400 anos aprisionado, sofrendo nas mãos de ferro de Faraó. Mas por que então Deus não agiu anteriormente? Aleluia. Por que Deus não fazia nada vendo todo aquele sofrimento? É simples, porque Deus esperava que Israel reagisse, mas não como uma batalha, como uma guerra, mas que voltasse a Ele, buscasse a Ele com oração e com clamor. E é baseado neste texto, inspirado pelo Espírito Santo, através de uma revelação divina, que quero vos falar sobre 4 verdades espirituais que o Senhor me mostrou neste texto sagrado. A primeira verdade espiritual é que o Senhor tudo vê. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Jó 28, 24 diz: porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Salmo de número 34, versículo 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos inclinados ao seu clamor. Salmo 53, 2 diz: Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O Senhor, Ele é onipresente. Ele via tudo. Todo aquele sofrimento de Israel no Egito, toda a escravidão, todas as dores, trabalhando debaixo do sol para fazer aqueles tijolos, serviço pesado. Não é diferente nos dias atuais. Você está sofrendo com dores, angústias, decepções. Deus vê e Deus sente todas essas coisas. Aleluia. O Senhor contempla do alto céu. Ele sabe que o seu cônjuge está desempregado. Ele sabe que os seus filhos talvez não queiram saber de igreja. Ele sabe que a pessoa que você ama está viciada no álcool ou nas drogas. Ele sabe da alta taxa de desemprego no Brasil e a corrupção que assola a nossa nação. Tudo isso o Senhor sabe. O Senhor vê a pobreza, a miséria, a fome, a escassez e muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, as nossas dores e o nosso sofrimento. Mas por que o Senhor não age? Por que o Senhor não faz nada? Muitos querem contestar a Deus, dizendo: por que Deus não faz nada? É simples. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você está entendendo? Nós temos que tomar uma iniciativa, nos colocarmos na posição. E que iniciativa é essa? E que posição é esta, pregador? É que nós venhamos buscar a Deus, orar ao Senhor em jejum, em oração, em pranto, em clamor. Porque é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos buscar a Ele para que assim Ele possa agir. A primeira verdade espiritual é que o Senhor tudo vê. A segunda verdade espiritual é que o Senhor ouve. Segundo Samuel 22:7 diz: estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou a seus ouvidos. Jonas 2:2 diz: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus. Jeremias 33:3 diz: clama-me a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Glórias a Deus. Como disse, amados irmãos, Deus, Ele não invade a vida de ninguém.
Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio e jamais Ele corromperá esse conceito criado por Ele. Deus, Ele é um cavalheiro, é um gentleman. O Senhor, Ele tem ética e jamais Ele irá interferir na sua vida. Deus respeita as suas decisões. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Por isso, que mesmo estando o povo de Israel estando em dor e sofrimento, Deus não agia, porque faltava Israel buscar a Deus. Trazendo isso, traçando um paralelo para os nossos dias atuais, para nossas vidas, é o mesmo que devemos fazer. Devemos buscar ao Senhor, devemos orar a Ele, como eu disse anteriormente, Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O primeiro passo é nós que devemos chegar a Ele, com oração, com clamor, com súplica, que Deus ouvirá do céu e atenderá a nossa oração, atenderá o nosso gemido, atenderá o nosso clamor no tempo dEle. O segundo passo é orar. A segunda verdade espiritual é que Deus ouve, Deus sente, Deus sabe de todas as coisas. Por isso precisamos buscar a Ele. A terceira verdade espiritual é que Deus faz promessas, nos ajuda e as cumpre. Glória a Deus. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? Hebreus 10:23 diz: tenhamos firmes a nossa esperança, porque fiel o que prometeu. 1 Tessalonicenses 5:24 diz: fiel que vos chama, o qual também o fará. A primeira verdade espiritual é que Deus tudo vê. A segunda verdade espiritual é que Deus ouve. A terceira verdade espiritual é que Deus faz promessas e as cumpre. Glória a Deus. Quando nós oramos a Deus, o terceiro passo é esperar nele. Mas esperar como? Não é simplesmente cruzar os braços e esperar o milagre acontecer, não. Nós temos que esperar nele, com fé e com confiança, sim. Mas, por um exemplo, se você está desempregado e você ora a Deus, também faça a sua parte. Procure um emprego. Ficar deitado, o emprego não vai cair no céu do seu colo. Se você quer ser um pregador da palavra de Deus, escute, ore a Deus, busque a Deus para Deus te usar, sim, mas também leia a palavra, estude a palavra, coma da palavra, alimente o seu QI, a sua mente, o seu coração, a sua alma com a palavra de Deus. E fazendo assim, Deus vai te honrar, Deus vai te usar e Deus vai te abençoar. Nós temos que entender que o trabalhar de Deus, muitas das vezes em nossas vidas, dói e é sofrido. Romanos 8:28 diz: porque estou certo de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus levou Moisés para o deserto, porque tinha um propósito de usar Moisés. Moisés viveu no deserto, se adaptou ao deserto, conheceu o deserto, para que assim ele pudesse liderar Israel pelo deserto, para que Israel pudesse sobreviver no deserto. Foi necessário Deus levar Moisés ao deserto, porque Moisés saiu do Egito, mas foi necessário Moisés ficar 40 anos no deserto, para que o Egito saísse dele. Aleluia. E assim é o trabalhar de Deus. A Bíblia diz sobre João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 80, a Bíblia diz que João Batista crescia e robustecia no deserto. João Batista era fortalecido no deserto. Deus nos leva no deserto para nos moldar, para nos fortalecer, para depois nos usar, porque Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus fala conosco, nos molda, nos capacita, para depois nos enviar e nos usar. Glórias a Deus.
É por isso que muitas das vezes estamos na luta, por isso que muitas das vezes estamos na prova, por isso que muitas das vezes estamos passando por um deserto, porque Deus está nos preparando para uma grande obra, glórias a Deus. Já estou concluindo. Nós sabemos que desde aquela época até os dias atuais, o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor escuta, né? Ouve, escuta. O Senhor sente aquilo que sentimos, as nossas dores, as nossas dificuldades. O Senhor conhece todas as coisas. E sabemos que desde aquela época, e também nos dias atuais, o mesmo Deus também ainda ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, sente o nosso gemido, o nosso sofrimento. O que nós devemos fazer é buscar ao Senhor.